O que você acha sobre inteligência artificial? Já ouviu falar? Você acha que já está sendo impactado a respeito da inteligência artificial? Inteligência artificial vai dominar o mundo? As suas inseguranças, seus medos com relação a isso? É isso que nós vamos debater hoje. Segundo Bill Gates, em seu artigo para o seu blog pessoal, os riscos criados pela inteligência artificial podem parecer esmagadores. O que acontece com as pessoas que perdem seus empregos para uma máquina inteligente? E a inteligência artificial poderia afetar os resultados de uma eleição, por exemplo? E se uma futura IA decidir que não precisa mais dos humanos e quiser se livrar de nós? Todas essas perguntas justas e preocupações que elas levantaram precisam ser levadas a sério. Mas há uma boa razão para pensar que podemos lidar com eles. Não é a primeira vez que uma grande inovação introduz novas ameaças que precisam ser controladas. Já fizemos isso antes. Seja a introdução dos carros ou a ascensão dos computadores pessoais, da internet, as pessoas passaram por outros momentos transformadores. Apesar de muita turbulência, saíram-se melhor no final. Logo depois, os primeiros automóveis estavam na estrada. Houve o primeiro acidente de carro. Mas não banimos os carros, adotamos limites de velocidade, padrões de segurança, requisitos de licenciamento, leis sobre dirigir embriagado e outras regras. Estamos agora no estágio inicial de uma outra mudança profunda, a era da inteligência artificial. Nós estamos hoje aqui com dois convidados. Seja muito bem-vindo, Rafael Mazini e Salvador Neto. Rafael, queria que você se apresentasse ao nosso público. É um prazer muito grande ter aqui você em Nova Friburgo e com a capacidade que você tem aí de desenvolver esse tema, por certo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra de estar aqui numa rede que representa tanto para Nova Friburgo. Eu morei muito tempo aqui, eu me considero friburguense, então é um orgulho imenso de estar aqui, podendo contribuir com o que eu faço na minha área. Então, eu, na verdade, sou formado em nanotecnologia. Eu tenho uma formação meio diferente. Eu fiz 2 anos de biomedicina, depois eu passei para nanotecnologia na FRJ, quando eu fiz minha graduação. Depois eu fiz o meu mestrado em Físico-Química na Unesp de Araraquara. E, finalmente, eu fiz meu doutorado em Inteligência Artificial na Universidade de Antuérpia, na Bélgica. E o meu tema da minha tese foi a explicabilidade de modelos de inteligência artificial. Que bom, vocês já viram que nós temos aqui com um cientista de dados, né? E um friburguense que saiu do país e foi se fazer aí os seus cursos, foi se aperfeiçoar, foi fazer seu doutorado aí na Bélgica. Salvador, você, conhecido já dos friburguenses, mas um apaixonado também por esse tema, por tecnologia, você que foi desenvolvedor, analista, você que sempre trabalhou, as pessoas te conheceram como aquele que trouxe a TV Zoom, deu vida à TV Zoom e agora está conosco novamente. Mas conta um pouquinho aí da sua história com relação a esse momento que nós estamos aqui. Então, basicamente, eu fui uma das primeiras pessoas em Friburgo a trabalhar na área de TI, na época a gente chamava de informática, né? Fiz curso de programação na PUC, comecei a trabalhar na área, tive empresa no segmento, fui gerente de informática da prefeitura, trabalhei em desenvolvimento, em gestão também, e chegou um ponto da minha vida que não estava mais ok, segui para publicidade, mas a gente carrega as coisas, né, Rússio? Então, eu fui para publicidade, mas arrastando junto tecnologia. Fui para gastronomia, arrastando publicidade e tecnologia, e televisão está no meio disso tudo.
Nós vamos já rapidamente, esse bloco é um bloco pequeno, mas só para que a gente possa falar o seguinte, fazer o tal do nivelamento, dar conhecimento a respeito de inteligência artificial. Uma das maiores, se não a maior revolução do nosso tempo, a inteligência artificial vem impactando, Rafael, diretamente em vários aspectos do dia a dia e também das empresas. E hoje estamos com essa questão. Fala um pouquinho de inteligência artificial, traz o nosso público para esse tema. Então, inteligência artificial é o que o próprio nome disse, é uma inteligência que é um conceito humano, ou seja, de aprender, de detectar padrões, que é artificialmente gerado. Então, temos computadores, temos técnicas que conseguimos simular o nosso processo cognitivo, o que a gente faz para aprender e para detectar padrões. Então, pode ser uma coisa muito simples, por exemplo, começou a inteligência artificial de detecção de números, ou seja, você tem um número e tal, você conseguir detectar se é um 2, se é um 5, ou uma coisa muito complexa, que é os modelos generativos que temos hoje em dia, de conversar, o ChatGPT e outras coisas assim. Então, é um campo bem diverso, tem diversas áreas e hoje em dia está tendo esse boom por novos métodos e também pelo crescimento do poder computacional. Salvador, inteligência artificial já chegou na vida das pessoas? Tem gente que já ainda está distante disso? Ou isso já está circulando e às vezes a gente nem está percebendo, mas já está inserida? Não, na verdade, as pessoas não estão percebendo, mas elas já estão convivendo com a inteligência artificial no dia a dia. Quando você chega no aeroporto, tem uma câmera que está te filmando e depois ela compara a tua foto que está sendo filmada com a foto do passaporte. Tem muito metrô que já funciona desse jeito. Meu próprio celular. Meu celular já detectou, é um celular Android, já detectou que em determinado horário, todos os dias, eu boto ele no horizontal. Então ele já entendeu que aquela hora que é a hora que eu estou indo dormir. Então ele bota no modo silencioso. E no dia seguinte, às 7 da manhã, ele bota no modo funcional de novo. Rafael, um outro exemplo assim, prático e claro de como a inteligência artificial está na vida da gente. Vamos falar nesse momento, nesse primeiro bloco disso aí, depois a gente avança com mais tecnicismo. Então, uma outra coisa que, por exemplo, até falou no dia a dia, por exemplo, na academia que eu vou aqui, para entrar na academia, ele faz realmente o reconhecimento facial para... eu não preciso colocar digital, não preciso fazer... colocar algum cartão, ele já conhece meu rosto e também pelos celulares também, né? Eles fazem o desbloqueio também pela foto e coisas que às vezes até não está percebendo muito, por exemplo, as empresas, por exemplo, empresa de entrega ou empresa até o iFood, por exemplo, às vezes você recebe um específico anúncio em determinado horário, que às vezes é o horário exatamente que você está precisando ou que ele acha que você está mais apto a comprar. Então, a inteligência artificial, mesmo você não vendo diretamente, está em todo lugar. Então, é uma coisa que realmente impacta bastante na nossa vida e principalmente que está integrado a celular, a computador e tudo isso é interligado com um modelo de inteligência artificial. Salvador, nós vamos daqui a 2 minutos para o nosso intervalo. Mas eu queria falar o seguinte, é para a gente temer a inteligência artificial? Quer dizer, as pessoas que já conhecem ou que não conhecem, é algo que vem aqui para que a gente já tem que estar preocupado com relação, é danoso e tal? Nós vamos desenvolver isso no segundo bloco, mas você tem 1 minutinho para você fechar esse bloco. Então, eu acho que nesse momento tudo é muito obscuro ainda, né? Ela se desenvolve numa velocidade muito grande, até os criadores não conseguem explicar 100% da maneira como ela funciona, como ela pensa, né? E eu tenho meus receios, né? Mas não são baseados em fatos, apenas em expectativas. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo, Rafael, mas depois se prepare porque nós vamos nos soltar aqui e quem está aí nos vendo, fique aí, não mude de canal, porque você vai ter muita informação bacana, muitos dados e muito conhecimento que vai ser transmitido. Até já, daqui a pouco a gente volta. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família? Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro,
viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho, uma conquista. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Sucesso total! O Corolla Fest continua! Condições imperdíveis só esse mês. Supervalorização do seu usado na troca. 5 anos de garantia Toyota. E o melhor preço da região. Corolla Fest só na Toyoserra. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar, chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho, uma conquista. Bem, estamos de volta hoje nesse programa inaugural, que é um podcast, algo inédito aqui para a gente e na Zoom TV. E a gente está trazendo um tema, nós escolhemos um tema que com certeza diz respeito a todos nós. Não há quem esteja hoje fora dessa temática, e por isso a escolha foi feita com essa precisão. E trouxemos aqui 2 debatedores que com certeza vão ilustrar muito a vida de todos nós. Rafael, eu acho que agora é importante já a gente começar a trazer uma linha com relação ao que efetivamente vem a ser a inteligência artificial, como ela já está impactando os nossos medos, os mitos que já estão sendo criados, e como é que você já consegue trazer exemplos práticos do que nós estamos hoje sendo impactados por isso. Quer seja impactos que tragam de alguma forma benefícios ou impactos que a gente ainda tem que trabalhar mais, ainda estão em grau de maturação. Então, isso é bem interessante. Um impacto dá para ser visto pelas notícias. Dá para a gente ver todo dia notícias sobre inteligência artificial, o impacto delas. E uma das coisas mais importantes que nós temos, por exemplo, é emprego. E tem notícias, por exemplo, a IBM, ela viu que daqui a alguns anos ela vai terminar 90% das vagas que ela estava planejando de fazer para substituir com inteligência artificial. E também teve uma empresa, isso foi até mais um pouco impactante na Índia, que ela simplesmente demitiu 90% também do pessoal. Nós temos esse recorte aí para apresentar, né? Sim. Vamos para o terceiro desses 90% aí. Nós vamos trazer também. Dá spoiler não, dá spoiler não. Então, para você ver que realmente há um impacto muito grande, porque emprego é uma coisa que a gente faz para a gente viver, é uma coisa essencial para a gente. E impactando outras profissões, por exemplo, profissões artísticas com a inteligência artificial generativa. Hoje em dia, eu que não sei pintar, não sei desenhar nem nada, eu posso colocar lá, pedir para a inteligência artificial fazer um desenho e ele vai fazer, como se fosse Picasso, se fosse, sei lá, um grande artista. E eu não preciso ter essas habilidades. Então, isso é muito impactante, porque dá um poder imenso a nós, mas com poderes imensos também tem responsabilidades imensas. E então isso tem que ser cuidado, tem que ser nivelado. E nós, mesmo nós especialistas, não sabemos direito ainda como fazer isso. Estamos estudando, é tudo muito novo. Então, eu acho que é muito legal, porque a gente está numa nova fase que pode trazer muita coisa boa, mas a gente tem que também ter muito cuidado, muito cuidado. Salvador,
vamos ter oportunidade do Rafael se manifestar com relação a isso, mas isso não é um modismo. Primeira coisa é isso. Né? Isso não veio e daqui a pouco veio como aí tem algumas questões. Recentemente, muito interessante, foi um lançamento de vou botar como sendo um comercial da Volkswagen, falando nos seus 70 anos. E aquilo impactou. Foi lançado num domingo, né, num fantástico programa de maior repercussão, e isso depois trouxe, com certeza, aí uma repercussão muito grande, porque se falou o seguinte, inteligência artificial aplicada na veia e aí com repercussões já de trazer. Fala para a gente com relação a esse exemplo, como é que foi Conar querendo tirar do ar? Fala um pouquinho para a gente. Então, foi uma pegada genial, né? E aí você tem talvez a mais complicada, que é a inteligência artificial que gera vídeo, né? Porque o vídeo é uma sequência de, no mínimo, 24 fotografias para dar a ideia de movimento, e ali envolve uma questão de voz, envolve tudo, né? Então eles botaram um caminhão de tecnologia nesse comercial e você teve uma coisa muito afetiva de você ver a mãe que já se foi contracenando com a filha, ambas com vozes maravilhosas, né? Então acho que foi um produto extremamente artístico. Mas como o impacto do carro, né? Isso impacta também, as pessoas começam a fazer questionamento, porque na minha opinião não é aí que está o problema. Não vai ser a Elis Regina ressuscitada num vídeo que vai tirar emprego das pessoas, mas está lá o Conar questionando. E tem uma questão legal, que é a questão do direito autoral, né? Colocar a Elis Regina na tela. Quem recebe por de esse pessoa direito? morta, né? Exato. E ali o interessante estamos na tela ali com essa matéria exatamente. O interessante, Rafael, é que a família toda ela foi favorável. Ela assinou termo de autorização com relação a isso, mas esse conselho de autorregulamentação, né, da propaganda, viu algo. Você viu algo que a matéria diz ali exatamente o seguinte: abre discussão sobre perigos no futuro. Então, exatamente. É porque tudo que é novo pode até assustar, é normal. Então, não seria diferente com a inteligência artificial, esses modelos tipo generativos, como estamos vendo lá no comercial. Então, pode ser assustador, mas também pode questionar o que é realidade, né? Tipo, o que é real, né? Então, por exemplo, no comercial do carro, então será que o carro mesmo que está sendo anunciado ele é real mesmo, ou será que é alguma inteligência artificial que está colocando lá para ele ficar mais bonito, para ele ficar mais interessante para a gente? Então, dá um certo questionamento realmente do que é real ou não. Então, isso é bem interessante, mas... Aqui me veio à cabeça uma coisa. Vamos supor que um pai de uma determinada figura, Elvis Presley, vamos supor, que ele tinha lá as suas convicções, os seus posicionamentos. Aí vem a filha dele ou o neto dele e dá o direito de imagem para fazer um comercial de um produto que quem conhecia Elvis Presley sabe que ele é completamente contrário àquilo. Então talvez o Conar as pessoas estejam pensando nisso. Você pegar uma pessoa que morreu, que não gostava da letra A e de repente tem um comercial dela apresentando a letra A. Rafael, nós temos aqui uma matéria, não sei se o Rafael também tem aqui na técnica, mas que fala exatamente o seguinte: imagine numa campanha política, você, um candidato que está aí disparado, véspera de eleição, na noite da eleição, aparece um vídeo dele cometendo um crime, né, em cima de uma montagem de inteligência artificial. Então nós estamos trazendo primeiro coisas que possam impactar, né? Isso é possível, né? Totalmente. Na verdade, tem até um caso muito famoso na eleição dos Estados Unidos, mas não foi tão direto assim como um vídeo e tal, mas foi o caso da Cambridge Analytica, Sim. que houve uma certa manipulação utilizando dados e, de certa forma, também inteligência artificial para influenciar as pessoas, o voto das pessoas. Então, isso é muito poderoso, porque pode ser aquilo, você não percebe aquilo. O aplicativo que você recebe, às vezes, a notificação em determinado horário, parece que é inocente, tipo, um horário inocente, mas aquilo ali, às vezes, foi friamente calculado para ser no horário que vai gerar mais impacto, que vai, por exemplo, fazer que você compre ou haja determinado com o que eles querem. Então,
de certa forma, é perigoso, sim, e isso pode acontecer. E isso a gente tem que evoluir não só a tecnologia, mas também a regulação. Você fez uma provocação, também uma outra matéria que nós temos, né, que foi objeto também do nosso estudo aqui, foi a questão desses sequestros, né, que você recebe por telefone, coisa nesse sentido, que por enquanto a pessoa fala, você está com seu filho sequestrado aqui e tal, precisa de R$1.000, coisa nesse sentido. Muita gente achou que isso aí estava, mas se coloca que a inteligência artificial consegue simular já a voz efetivamente de um dos filhos. Exatamente. Ela vai ser capaz de pegar a voz através de vídeos no YouTube, no TikTok, esse tipo de coisa. Ela vai simular a voz, ela vai simular a linguagem de uma pessoa daquela idade, daquele estado, daquele lugar, o jeitinho de falar, e vai desenvolver, até porque as falas do sequestrado não ia ser tipo assim, mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. Sim. E aí depois entra o sequestrador, que pode ser inteligência artificial também. E tem um novo modelo. Adivinha quanto tempo de segundos que precisa para clonar uma pessoa, a voz de uma pessoa? Adivinha? Não sei. 5 segundos. Olha 5 só. segundos falando já dá para fazer uma clonagem de uma voz. O que eu queria já agora, e trago também essa matéria que foi de muita repercussão, foi a matéria daquele casaco de neve do Papa. Né? Todo mundo entendeu, poxa, o Papa tá um cara bacana, com casaco de neve, tá aparecendo ali, por favor. Na tela, tá trazendo ali. Muita gente falando que ele estava ostentando, né? Outra história que o Papa é pop, né? E tal, e coisa Isso. nesse sentido, outros falaram do casaco dele. Olha a repercussão, como deu algo que a princípio, a gente poderia achar que era uma brincadeira, né? Uhum. Até eu, por exemplo, quando eu vi essa foto em primeira mão, eu achei que era real e tal. Achei até elegante, mas depois fui ver que realmente é a inteligência artificial que foi gerado isso. E, novamente, questiona, o que é real e o que não é real, né? Porque, antigamente, uma fotografia, uma filmagem era, uma prova cabal de alguma coisa. Mas hoje, será que é? E sabe como é que funciona isso, Rosê? É muito interessante aí para o telespectador. Isso funciona assim, você vai no programa, por exemplo, acho que essa foi gerada no Midjourney, e aí você tem que ser em inglês, né? Aí você coloca lá, vamos supor que eu estou falando em inglês, Papa Francisco, com Vaticano ao fundo, ou Papa Francisco numa rua de Nova York, usando um casaco de neve, cor creme. E você vai escrevendo essas coisas todas e ele gera a imagem que você viu aí. Então, de certa forma, você vai lá e bota Toyota Corolla, modelo tal, cor tal, para nas ruas do Rio de Janeiro. Ele vai criar essa imagem para você. Isso é extremamente prazeroso, né? E muitas vezes, por exemplo, na minha padaria, várias peças publicitárias, Dia das Mães, por exemplo, eu gerei várias situações de mãe com filho, mãe com filho na formatura. É uma tecnologia muito inteligente, porque ela parte de um texto para gerar imagem. Mas, Rafael, quando a gente fala agora está quase sendo de domínio público, na medida que a gente já está aqui falando de inteligência artificial. Mas é fácil isso? Você tem acesso com relação... Salvador falou, pega-se ali um programa e tal, ou requer ainda tem um grau de dificuldade, são poucas pessoas que conseguem, só para a gente entender de que nós estamos efetivamente falando. Depois eu vou querer voltar a falar com você com relação ao trabalho de conclusão do teu curso, de doutorado. Mas nesse instante, como é que é isso? É fácil ou tem que ter um nível para que possa se trabalhar nesse sentido? Então, isso é interessante também, porque depende muito do que você instrui para a inteligência artificial, o seu resultado depende diretamente disso. Então, por exemplo, para gerar uma imagem dessa do Papa Francisco, hoje em dia, os modelos, você precisa passar uma descrição bem detalhada do que, o Papa Francisco com casaco, com certa, foto realístico, ou seja, que seja uma coisa que pareça uma foto. E, em termos de acesso, isso está livre na internet, vamos dizer assim. Então, por exemplo, tem sites, por exemplo, o DALL-E, que é um modelo da OpenAI, que você pode chegar lá e escrever gratuitamente. Muitas das vezes é necessário saber inglês para fazer essa geração. Mas, é livre. E isso é uma coisa até interessante, porque às vezes você pode até gerar com pessoas famosas, por exemplo, o Papa Francisco e tal, Sim. Você consegue gerar essas imagens, mesmo sem consentimento deles.
O Midjourney custa, se eu não me engano, $10 por mês a conta, né? E você pode pegar, por exemplo, uma foto do Steve Spielberg surfando no Havaí. Ou você pode pegar um Zuckerberg como um guerreiro viking. Você faz diversas coisas, né? Você pode pegar uma pessoa e colocar assim, pegar a tua filha, coloca como uma princesa da Disney. Vai parecer como se fosse uma princesa da Disney. Não é tão... O Dali que ele mencionou, né? Dá para você trabalhar em português. Você já consegue escrever ali em português e cada programinha desse tem uma pegada diferente. Um é mais realista, o outro é mais bucólico. Você teve um processo natural de evolução, maturação com relação ao que você gostaria de fazer na tua vida profissional. Em que momento você... Porque um doutorado hoje, você no mínimo de 3 a 6 anos que você trabalha, é um doutorado desse. Em que momento que você teve essa antevisão, né, para poder despertar isso, e o que você trabalhou efetivamente lá e que você trouxe para o Brasil? Porque, Salvador, não sei se você teve oportunidade de falar no currículo dele, mas hoje ele trabalha aqui em Nova Friburgo para uma empresa americana mas com um time, o seu time está na Irlanda. Na Irlanda. Então, ele em Friburgo trabalha em home office por uma empresa em função do quê? Da formação dele, com certeza. Fala um pouco disso, por favor. Então, é uma coisa bem interessante. Eu, como minha carreira, por exemplo, eu comecei com nanotecnologia, depois foi para físico-química, eu sempre quis aplicar a ciência um impacto direto para as pessoas. E eu vi, apesar da química e da nanotecnologia serem muito importantes e tal, o tempo de você desenvolver uma tecnologia e aplicar é muito demorado. Demora anos e anos de pesquisa. E depois eu fui perceber, pelas notícias e pelos meus estudos próprios, que a inteligência artificial, o que precisa de inteligência artificial? De dados. E hoje o que mais temos na internet, em tudo que é digital, que a gente anda com o celular a todo momento, são dados. Então a gente pode utilizar isso de uma forma direta e rápida para resolver diversos tipos de problemas. Podem ser, por exemplo, problemas pequenos, como previsão de demanda, que na verdade nem é pequeno, para uma grande empresa é um grande problema. E também pode ser um problema mais até complexo, por exemplo. Vamos imaginar pessoas que tenham problemas de conectar com pessoas, de conversar e tal. Esses modelos generativos, por exemplo, podem ser uma via de conversação com as pessoas. Então, em vez de você ter uma pessoa que consiga conversar com a pessoa, você tem esse modelo que faça essa comunicação, não deixa a pessoa tão sozinha. Ou, por exemplo, também tem outros projetos que conseguem traduzir a linguagem de sinais para uma coisa que pessoas que não saibam linguagem de sinais consigam entender. Então, ou pessoas de diversos tipos com algum tipo de deficiência, de alguma coisa, podem também ser auxiliados com inteligência artificial ou com algum dos produtos que tenham a inteligência artificial. Então, é um impacto direto e muito interessante que pode ter. Então, por isso que me despertou o interesse e eu fui para essa área. Rafael, particularmente, quer dizer, eu em particular, gosto muito de dados e informações. Eu sempre falo que dados, informação, transcodificado, você acaba transcodificando para conhecimento, né? E o processo decisório facilita muito, né? Na tomada de decisão. Eu sempre falo o seguinte, eu gostaria de sempre trabalhar com pesquisa e coisas nesse sentido. Vamos falar, nós estamos aqui, gente, esse programa está indo para o mundo todo, ele não é mais só local, na nossa base, na nossa sede, em Nova Friburgo, estado do Rio, mas é importante a gente dizer que, por exemplo, se você tem um volume de dados suficiente, necessários, para que você possa, capturando isso, você pode tomar decisões com relação à própria cidade, nossos 200 mil habitantes aqui, de forma muito... eu tenho dificuldade ainda, Rafael e Salvador, e vou trazer isso para você, porque você trabalhou na prefeitura também, de entender por que a gente não se apropriou ainda da tomada de decisão em função disso. Às vezes nós... por que isso, Salvador? Por que as pessoas ainda têm uma dificuldade, talvez, ou limitação no acesso? Como é que você entende isso? Eu percebo que
tudo que você tenta implantar tecnologia e que muda a rotina das pessoas, você bate de cara numa parede. As pessoas não querem mudar os hábitos, elas não conseguem perceber que a adoção de certas coisas tecnológicas a médio prazo e a longo prazo vão te dar um retorno fantástico. Vou te dar um exemplo. A gente tem aí uma massa de dados gigantesca chamada Rota 116. Ela tem uma memória de quantos carros passam no pedágio, quantos carros passam no Natal. Rota 116, só para quem não é de Friburgo, é a nossa rodovia, é a maior rodovia do estado do Rio de Janeiro, que liga em torno de 200 quilômetros, que é a RJ 116. Então nós estamos falando aqui exatamente com relação às praças de pedágio que tem aí condição de ter esses números aí que possam subsidiar na tomada de decisão com relação a essa parte desse transporte. Exato. Se você tem ali uma memória de quantos carros passam, você já pode informar ao turismo e até a prefeitura uma média de pessoas que vão vir a Nova Friburgo. E isso te ajuda a aumentar o estoque de comida nos restaurantes para atender essas pessoas, nos hotéis. E se você conseguir cruzar esses dados com ocupação de hotel e a questão de vendas nos restaurantes e tal, você começa a ter uma previsibilidade, né, de turismo e até poder fomentar melhor algumas datas. Nós estamos aqui, eu estou insistindo com relação, porque isso me entusiasma muito, essa questão de... Estamos aqui com um cientista de dados, né? Nós estamos com um doutor em inteligência artificial, mas eu acho que a ciência dos dados, eu acho que ela é fantástica, né? Como é que você vê, por exemplo, numa cidade como a nossa, num estado como o nosso, né? E naturalmente como um país como o nosso, você que morou muito tempo fora do Brasil, como é que a gente pode já impactar aí na utilização e na captura de dados que possam melhorar o estado de coisa das pessoas? Na verdade, tem muita coisa que a gente já... Tem muitos dados ainda. Por exemplo, aqui em Friburgo mesmo, tem as câmeras da cidade. Se eu não me engano, tem várias câmeras da cidade. Tem a cidade inteligente, né? Que chama, exatamente. Né? Um programa do governo. Isso também pode ser utilizado, por exemplo, para melhorar o trânsito. Por exemplo, que aqui é um grande problema. Então, às vezes, isso pode ser utilizado para otimizar rotas, semáforo e tudo. Dá para ser feito com inteligência artificial. Mas é aquilo, o processamento de dados é uma coisa bem complicada. O Salvador fala algo nesse sentido, acho que nós já estamos indo para um intervalo, mais um intervalo, mas eu acho que é a coisa da cultura, né? O receio, a insegurança da tomada de decisão e o que isso possa repercutir, porque você não domina ainda. Seria mais ou menos isso? Também, mas também a coleta e o processamento de dados é um grande desafio. Nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daqui, porque o tema, com certeza, agora nós vamos partir para esse debate. Falamos de algumas coisas que são aspectos talvez não tão positivos, né? Mas vamos falar de alguma coisa com relação à saúde, à educação, como é que a inteligência artificial já está operando e como ela pode operar mais ainda. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Sucesso total! Corolla Fest continua! Condições imperdíveis só esse mês. Supervalorização do seu usado na troca. 5 anos de garantia Toyota. E o melhor preço da região. Corolla Fest só na Toyoserra. Confira em toyoserra.com.br. No trânsito, escolha a vida. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família.
Viajar, chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf, para cada sonho, uma conquista. Bem, estamos de volta nesse nosso programa, nesse programa de estreia, no Zoom Debate, com um tema muito especial, inteligência artificial. E trazendo hoje aqui dois mais do que especialistas, né? Trazendo primeiro um cientista de dados, né? Um friburguense que se notabilizou na Europa e retorna para o Brasil, faz seu doutorado na Bélgica e vem para o Brasil e está aqui com a gente humildemente debatendo isso, não somente para a nossa cidade de origem, onde estão nossos estúdios aqui de podcast, mas também Brasil e Salvador, Canto, que está conosco hoje aqui também e tem uma experiência larga aqui nessa questão. Nós vamos, nesse bloco, nós vamos falar o seguinte, começar logo com o Rafael. Rafael, nós falamos bastante já em inteligência artificial, mas eu percebo que nós estamos dando já um protagonismo. Parece que chegou. Até eu vou refazer a minha fala, porque alguns estão dizendo o seguinte, isso não é de agora. Inteligência artificial, nós já temos algumas décadas até falando em inteligência. Tem gente que diz que até desde 1950 já começa alguma coisa nesse sentido. Mas esse protagonismo todo, isso não é perigoso? Ela está tomando conta e daqui a pouco, onde que isso, não é que onde isso possa parar, mas exemplos também de onde é que ela está tomando conta, de que forma e como é que pode ser explicado isso. Então, isso é um assunto bem interessante. Por quê? Porque imagina, isso impacta toda a nossa vida, na vida de todo mundo. Por exemplo, se uma pessoa tenta aplicar para receber um empréstimo ou um cartão de crédito e tem um modelo de inteligência artificial que faz essa decisão de dar o crédito ou não dar o cartão de crédito, etc. Por quê? Então, porque antes, por exemplo, eu poderia ter um ser humano que vai fazer análise e tal e vai dar a resposta ou sim ou não. Mas quando a gente dá para a máquina isso e a gente não sabe por quê, é perigoso. E por quê? Porque, por exemplo, certos tipos de pessoas, grupos de pessoas, às vezes a inteligência artificial, mesmo não sendo intencional, pode, prejudicar um certo grupo de pessoas e favorecer um outro grupo de pessoas. Porque a inteligência artificial não é, ela não surge do nada. Ela utiliza dados do passado. E se a gente tem um passado que é problemático, por exemplo, se a gente tem um passado que tem esse desvelamento entre mulheres, o mercado de trabalho, de acesso do mercado de trabalho para a mulher é mais difícil do que para o homem. Então tem uma maior vantagem para o homem do que para a mulher. Então, se a inteligência artificial aprendeu com esses dados, ela vai replicar isso também. Entendeu? Ela vai saber até desses eventuais, né? Esse momento de ela pode ser preconceituosa. Pode. E pode favorecer, quer dizer, no sentido de ampliar isso, né? E fazer o seguinte, não vamos contratar mulheres, ou não vamos contratar pessoas daquela idade que elas naturalmente vão impor aí algum déficit, alguma coisa. Isso pode ser. Isso não é nem só teoria, isso já aconteceu. A Amazon, eles fizeram um modelo de inteligência artificial para recrutamento. E eles não lançaram esse modelo, mas só que em testes internos eles viram que estava dando menor valor às mulheres. Por quê? Porque na área de TI e tal, existe uma maior predominância de homens. Então, a inteligência artificial viu que ser homem é uma vantagem em relação a ser mulher para ser empregado nessa área, que é uma coisa absurda, totalmente absurda. Então, eles, obviamente, retiraram esse modelo e é uma amostra de que a gente não pode deixar a inteligência artificial sair sem explicação, sair fora do controle, assim. Abrir mão, né, Salvador? Uma coisa que a gente não abordou aqui, a gente falou da imagem, né? Mas como é que funciona essa questão da interação do homem na conversa com a inteligência artificial? Então funciona basicamente isso. Você vai lá no teu Google, escreve lá, ChatGPT. Vamos falar isso até com mais palatável para o pessoal entender. Porque isso. Você vai lá no Google, escreve ChatGPT. Aí vai aparecer lá OpenAI, e você vai clicar ali e você vai cair numa tela, você bota o seu nome, ou você usa o Google mesmo para te cadastrar, e você vai ter uma tela lá que tem um espaçozinho para você digitar.
E aí você entra lá e digita, eu gostaria de uma receita de bacon que tivesse bacon, brócolis, molho branco e macarrão. Aí ele vai te dar uma receita lá toda detalhadinha, passo a passo, como você vai fazer. Ou você fala assim, eu gostaria de abrir uma quitanda. E eu queria que você me ajudasse no passo a passo para poder montar uma página no Instagram. E ele vai lá escrevendo, tudo bonitinho. Mas é para ficar preocupado, talvez mesmo, com relação a um chat desse. E quando se falava antigamente, nós falávamos o seguinte, daqui a tantos anos nós teremos menos tantas profissões. Tá? Mas hoje, com a aceleração e com a chegada de um chat GPT desse, né? E tem agora o Bard também, né? Que vem, é para se ficar preocupado, como é que a pessoa vai fazer? Eu, por exemplo, eu sou advogado, tá? Alguns falam assim, olha, cuidado com o advogado, né? Que o advogado vai perder. Não, mas quem é que começa a perder nesse momento? A coisa já começa a acontecer? Então, acho que são 2 momentos. Acho que vai ter um primeiro momento que está acontecendo agora, que é de aumento de produtividade. A inteligência artificial, esses chats, etc., eles não funcionam sozinhos. Eles precisam de uma pessoa que saiba para fazer, porque fazer a pergunta não é algo trivial. Fazer a pergunta certa, às vezes, é tão difícil quanto responder. Sim. Então, há esse primeiro momento que pessoas especialistas, por exemplo, você como advogado, pode se beneficiar desses modelos, porque você sabe fazer as perguntas corretas e vai receber recursos muito mais rápido do que se fosse procurar, por exemplo, num livro, no Google e etc. Então, tem esse primeiro momento que é muito benéfico. A favor. A favor. A favor. Mas, também pode ter algo também ruim nisso. Mesmo nesse primeiro momento, que, por exemplo, você aumenta a sua produtividade. Eu sou programador também, então eu aumento minha produtividade. É o que discutimos anteriormente. Eu, às vezes, consigo programar 10 vezes mais rápido. Então, por exemplo, a empresa poderia, talvez, não ter 10 programadores, poderia ter só 1. Então, como que isso vai impactar o mercado de trabalho? Às vezes as pessoas pensam na inteligência artificial, naqueles filmes... que é Exterminador do Futuro. Exatamente, o grande perigo de acabar com todos nós. Mas o perigo mais pertinente nesse momento são as mudanças das relações trabalhistas que isso vai ocasionar. Você vai poder mandar teus estagiários embora, porque você ia passar para eles um escopo para montar os contratos para você, e agora você passa o escopo para o ChatGPT e ele vai montar o contrato e você revisa. Soube disso essa semana, que os profissionais ainda não estão sendo tão impactados, mas os estagiários já começarão a ser impactados. Salvador, a gente já pode entrar agora naquela que já deve entrar agora naquela questão, quer dizer, a empresa troca 100% dos funcionários por inteligência artificial e gera revolta. Isso já é fato? Então, dependendo... É aquilo. Aquele case da Índia, né? Que você Exatamente, tem um case da Índia. Ali, tá na tela. É exatamente isso. Houve, por exemplo, há muito tempo atrás, a Revolução Industrial, né? Quando a gente mudou com as máquinas, a gente introduziu as máquinas, a gente saiu de um modelo de produção artesanal para um modelo de produção industrial com as máquinas. E o que a gente automatizou? Nós automatizamos o processo de manufatura. Hoje em dia, com a inteligência artificial, estamos automatizando o processo cognitivo. É um novo paradigma, entendeu? A gente está mudando uma coisa, aumentando a eficiência de uma coisa que antes não era possível. Tem uma coisa muito interessante. Meu filho trabalha na Estônia, né? E dos diferenciais da Estônia é o seguinte: em 5 segundos, uma pessoa tem que estar falando com você. Então você sai do aperte 1, aperte 4, aperte 5. Então, em 5 segundos, tem que ter uma pessoa do time Stone para falar com você. Com a tecnologia da inteligência artificial, você não vai precisar falar com uma pessoa em 5 segundos se você tiver uma inteligência artificial que fale como uma pessoa. Uhum. Ou seja, a filosofia da Stone tem que ter gente para resolver. Em 5 segundos, alguém tem que ter gente para resolver, para falar com você e descobrir o que você precisa. Agora, imagina que você não precisa mais dessa pessoa para falar em 5 segundos. Se você tiver uma inteligência artificial que fale como uma pessoa, te escute e resolva. Então, imagina quantas pessoas vão ser demitidas nesse call center. Foi o caso que aconteceu nessa empresa aí. Na parte de atendimento ao cliente, foi todo mundo mandado embora porque a inteligência artificial
passou a atender o cliente diretamente. Rafael, nós conversávamos antes, e o que também eu vi recentemente, é que a gente tem que naturalmente não temer, mas a gente tem que respeitar o processo e a gente não pode deixar isso passar. Ou seja, hoje eu vou ficar no Instagram vendo alguma coisa que não faça tanto sentido durante 1 hora por dia, mas ele pode começar a se dedicar a entender melhor isso. Como é que essa questão, você já vê que ela está acontecendo? Ou seja, as pessoas já precisam ter esse processo de enfrentamento, essa busca? Então, tem 2 vias aí. Eu acho que realmente é interessante ficar de olho, ainda mais se qualquer profissão pode ser impactada pela inteligência artificial, então é interessante você se antenar sobre isso. Mas, ao mesmo momento, por exemplo, nesses modelos generativos, igual o ChatGPT, tem que ter muito cuidado. Teve até um estudo recente que a nova versão, porque eles lançam novas versões a cada mês ou 2 meses do ChatGPT, que a nova versão é 90% menos efetiva no cálculo básico do que as anteriores. Então ele está ficando, entre aspas, mais burra. Exatamente. Isso tem um motivo técnico, mas não vou entrar em detalhes. Mas só que isso é perigoso por quê? Porque as pessoas criaram uma confiança muito grande, talvez nesse passado do ChatGPT, e pode dar uma informação errada. Então tem que ter um pensamento crítico. Então você pode utilizar a inteligência artificial, mas com sempre pensamento crítico. Mas aproveita e explica para a gente o seguinte, a pessoa fala, poxa, eu vou pedir aqui agora uma carta, vou fazer um documento e o chat me dá isso. Como é que é feito isso, né? Você explicasse, quer dizer, a soma para poder chegar a isso. Quem hoje trabalha nesse sentido, como é que é isso? Você tem que trazer tantos elementos que possa, de alguma forma, formar aquele texto ou aquela imagem. Como é que é isso? Então, agora, exatamente, a gente chama de prompt, né? De tipo, o que você vai mandar pro chat, o que você vai solicitar. E aquilo que eu falei, a pergunta é tão importante quanto a resposta. Então, se você fizer uma pergunta muito específica, muito bem feita, a chance de você ter uma resposta boa é maior. Mas mesmo assim, mesmo você tendo uma pergunta boa, é possível de você ter uma resposta errada. Mas qualquer um pode alimentar alimentar com relação, por exemplo, um Wikipédia, você vai colocando informações a respeito e tal, da figura do Rafael. Uhum. Eu quero colocar Rafael Mazini. Eu vou lá e faço isso. Como é que funciona essa questão? É um pouco mais complexo do que isso. Na verdade, bem com certeza, né? Mas só para a gente poder ter o caminho. Sim, é que aquilo, nem nós, da nossa área, a gente consegue explicar. É um negócio que a gente chama de caixa preta. Porque é um modelo que tem bilhões, muitos parâmetros, bilhões, algo enorme, e que, tipo, funciona. A inteligência artificial, nesse modelo, a gente utiliza modelos de redes neurais. A gente utiliza, no fundo, são redes neurais, que funcionam exatamente da mesma forma, bem parecida, do que o cérebro funciona. Então, é algo muito complexo que acontece, são bilhões de parâmetros, e da mesma forma que a gente não consegue entender 100% o cérebro, a gente não consegue entender esses modelos de inteligência artificial. Mas imagina o seguinte, você está falando assim em contrato, né? Ela pegou, na verdade, leu e analisou milhares de contratos. Então, quando você fala em contrato de locação, ela vai no cérebro dela lá, pô, ela já leu 5 mil, 10 mil, 20 mil contratos de locação. Então ela pega aquele apanhado, aquela linguagem... Ela vai rastreando ou alguém tem que estar alimentando olha, esse aqui é um contrato de locação assim, coisa assim. Ela já tem hoje essa coisa de buscar? Então, isso eles fazem, detecção, um padrão, certo padrão que se detecta. Por exemplo, quando uma pessoa fala, eu vou para... Então, existe uma probabilidade de a próxima palavra ser eu vou para casa... Eu vou para o clube, mas tem algumas outras palavras... Eu vou para a escola, já tem... Mas algumas outras palavras, tipo, não tem nada a ver. Tipo, eu vou para, vamos dizer assim, água. Eu vou para água. Tipo, não faz muito sentido. Uhum. Então, esses modelos conseguem detectar o padrão de ordem das palavras. E é assim que, tipo... mais ou menos funciona. O que funciona realmente, por que ele pega determinada palavra, por que coloca determinada probabilidade para certa palavra, isso a gente não sabe. É uma coisa interessante, mas a gente não sabe. Saldo, nós vamos trazer, nós temos aqui algumas, se o Rafael puder trazer depois e já colocar, que nós vamos comentar em cima, né? Alguns exemplos, Rafael,
de algumas questões. Mas enquanto não entra, eu queria passar para você o seguinte, com relação à área de saúde, você falou uma questão que diz respeito à coisa neural, tá? Já está impactando com relação à área de saúde, né? Como é que você já vê isso? Porque o que a gente quer é isso, né? Sim, a gente quer saber como é que é melhorar, as curas exatamente. e coisas nesse sentido. Então, Diagnóstico, né? Diagnóstico, exatamente. é uma coisa que é bem boa, a inteligência artificial, pelo menos na literatura, né, nas pesquisas, é a detecção de imagem e tal, análise de imagem. Então, por exemplo, você tem uma radiografia, você tem alguma coisa assim, às vezes até a foto da pele, para detectar, por exemplo, um câncer, alguma coisa. Há certas inteligências artificiais que são, às vezes, até melhores do que os melhores médicos que existem. Isso é uma coisa, tipo, impressionante. Mas também existe... Tá, tudo bem. A inteligência artificial pegou uma radiografia, falou que a pessoa está com câncer. Mas por quê? Então, isso é muito importante também. Não só a detecção, mas também por que a inteligência artificial levou a isso. Então, isso foi até tema do meu doutorado, a explicabilidade da inteligência artificial. Então, tem diversas maneiras que você pode fazer isso. Uma das maneiras, por exemplo, você tem a imagem lá, uma certa um tumor e tal, e a inteligência artificial fala, olha, aqui, se você não tivesse esse pontinho branquinho aqui, não seria câncer. Então, um pouquinho mais de explicabilidade que dá, que às vezes até o doutor pode saber e interpretar e dar um diagnóstico mais preciso. Sim. Rafael, coloca na tela para a gente aí. A gente tem uma imagem bacana, se eu não me engano, que a gente falava da questão da inteligência artificial com a questão de Deus, né? O ser humano ele vai mitificar. Saiu isso até no Globo, né? A inteligência artificial como Deus. Eu cheguei a passar essa cartela para você, Rafa. Então coloca para a gente aí o próximo recorte de jornal que a gente colocou para esse momento aí do terceiro bloco. Mas já trazendo para a questão isso, né? Porque quando o ser humano começa a passar nessa área aí filosófica e teológica, né? Conversar como se fosse um psicólogo, como se fosse um padre, né? Isso está acontecendo. E você pode pedir à inteligência artificial para criar uma teologia. Você pode criar uma religião nova a partir de coisas que a inteligência artificial coloca, né? Olha lá, está lá. A inteligência artificial vai ser adorada como um Deus? Eu fiz uma certa experiência. Eu pedi para ele contar uma história no estilo bíblico, né? Como se Jesus estivesse pregando para que as pessoas tivessem cuidados com a diabetes. E ele vai lá e coloca, Jesus falou, porque o corpo é um templo de Deus, e papapá, tomai cuidado, fazer dieta. Então, do mesmo jeito que eu fiz uma brincadeira, uma provocação, alguém mal intencionada, né, pode criar textos com a convicção bíblica ou religiosa, né? Pedi também para que ele fizesse como Allan Kardec falando da reencarnação dos pets, né? Dos bichinhos, dos cachorros, dos gatos, ele criou isso tudo, né? Então, às vezes uma pessoa que tem um pensamento mais fraco, ela pode começar a conversar com a inteligência artificial e achar que tem uma coisa, e o ser humano tem mania de criar divindade nas coisas, né? Isso é perigoso também, né? Com certeza. É aquilo que eu falei. Uma ferramenta muito poderosa, mas com um poder muito grande, vem responsabilidade muito grande. Então, aí que entra o governo, que realmente nós temos que discutir mais sobre isso e ver mais como isso. Por exemplo, a empresa lá que demitiu 100% das pessoas lá na Índia e tal. Tudo bem, então o dono da empresa, que está ganhando muito mais lucro agora, talvez tenha que, por estar utilizando inteligência artificial, ter que pagar uma taxa extra. Pagar um imposto maior, imposto extra, que é um imposto de inteligência artificial. Inclusive, na Bélgica, eu participava de um grupo de especialistas em taxação e etc., e isso é uma das ideias. Então, de utilizar a inteligência artificial, se a empresa utiliza, está tendo lucro com inteligência artificial, taxar ela. Sim. O governo Biden está batendo de frente, né? E ele está, de certa forma, exigindo, e essas empresas estão entendendo a necessidade de fazer, que é colocar uma marquinha d'água, um selo, para dizer isso foi criado por inteligência artificial. Uhum. Então, se você tem um texto lá, vai ter um selinho no texto lá para dizer assim, isso foi inteligência artificial. Então, esse rapaz que está fazendo essa monografia,
está usando aqui inteligência artificial, o texto não é dele. Vou falar com relação a isso, você falou em monografia, quer dizer, hoje já não é mais uma preocupação, já é fato, né? Sim. Já. Mas é tipo, como que vai detectar isso? Não dá. Então, infelizmente, tipo, a pessoa pode gerar e falar que é dela e, tipo, não tem muito o que se discutir. As bancas estão tentando estudar como é que é a pegada linguística do ChatGPT para ir analisar, junto com a escrita anterior do aluno, até que ponto ele criou isso ou não criou, né? Agora é complicado. Não, é até engraçado. O meu próprio orientador lá da Bélgica, ele teve uma situação engraçada que ele teve que escrever um e-mail bem depressa e tal, de uma determinada situação que aconteceu na universidade. E ele, como não tinha tempo e tal, mandou o ChatGPT escrever. E todo mundo elogiou ele, falou que, nossa, que e-mail maravilhoso, que, nossa, você mandou muito bem e tal. E não foi ele que escreveu. Então, obviamente, ele não falou para todo mundo, mas falou para a gente. E aí é complicado, realmente. Essa parte, assim, a gente pode dizer que é boa. A questão toda é identificar quando a coisa não é boa e saber de onde veio, né? Que aquilo foi feito em inteligência artificial, né? Você pega uma situação do Papa, por exemplo, você poderia colocar ele num prostíbulo. Né? E aí vem aquele... Internet é o seguinte, é uma febre para circular mentira. As famosas fake news, né? Você pode pegar um político aí e colocar ele numa situação passada, botar ele mais novo, como se mais novo ele tivesse estado num congresso nazista. E falando ainda, com a voz... Sim, com a voz da pessoa. Vou trazer uma questão com relação a vendas. Também algumas matérias têm falado isso. Quer dizer, acho que talvez isso venha a facilitar e muito, né? De você identificar, quer dizer, mais uma vez, com mais rapidez, celeridade, perfil do consumidor e coisas nesse sentido. Houve recentemente uma empresa, acho que de cartões, né? Ela fez uma campanha e ela teve um resultado muito positivo aí a curto prazo com relação a isso. Como é que vocês veem essa questão aí comercial também do impacto nisso? Não, isso aí é tudo de bom, né? Ela consegue perceber o que o consumidor quer e ela te orienta a fazer uma campanha para isso, né? Os exemplos acontecem. Quando a gente começa, é uma coisa talvez pequena naturalmente para você, Rafael, mas a gente entra em algo aqui, faz uma consulta. Daqui a pouco a gente está sendo impactado o tempo todo. Isso aí já é... Aí o camarada, isso já é antigo. Isso já é antigo. De que ponto isso é bom ou ruim? Então, há diversas questões éticas aí que temos que entrar, não só da inteligência artificial, mas também da proteção de dados, de tipo, que tipo de dados que está coletando dessa pessoa e o que está ofertando a ela. Então, é algo muito complicado e, como falei novamente, tipo, há uma grande necessidade dos governos terem mais trabalho nisso de regulamentar, porque é muito necessário, é muito impactante na nossa vida. A lei, ela é muito mais lenta do que a tecnologia. As leis não estão preparadas para o que está acontecendo tecnologicamente. Né? Como é que você vai aplicar a lei, por exemplo, pedofilia, foi um dos casos que aconteceu. As pessoas estão criando imagens de estupro, de pedofilia, através de inteligência artificial. Aí uma pessoa que está vendo aquilo, é crime ou não é crime? Ela está vendo imagens de pedofilia, mas que não são reais. É crime ou não é crime? Nós, a humanidade, seres humanos, a gente passou sempre por muitos desafios. Recentemente o Covid. Tipo, teve uma época que a gente achou que não ia acabar nunca aquilo. Sim. E a gente superou. Então, é um grande desafio que a inteligência artificial propõe a nós, mas só que vamos conseguir ultrapassar isso. Vamos conseguir integrar isso às nossas vidas de uma forma positiva. E eu acho que a gente vai ter muita coisa boa disso. Mas precisa do apoio da sociedade, dos governos, de ter um amplo debate, como estamos fazendo aqui, para mostrar isso. Eu acho fundamental a mensagem desse programa para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, essas pessoas você tem que ser curioso. Seja curioso, pesquise inteligência artificial na internet, use o ChatGPT, paga lá R$30 um único mês para você ver como é que funciona o Midjourney, como é que você cria uma imagem, ou dali ou outra coisa.
Você tem que trazer inteligência artificial na tua vida para poder dar palpite. Aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, porque isso aqui também nós vamos para o Spotify também, mas como é que chega até você? Então, o meu LinkedIn é Rafael Mazzini, Rafael com PH e Mazzini Mazzine. Então, pode me encontrar lá, me adicionar e se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, sem nenhum problema. Salvador, como é que a gente encontra você? Aqui na TV Zoom. Não, é tranquilo aí, Salvador Neto, você tem aí no Instagram, meu perfil é aberto e lá você pode postar e falar comigo. Muito obrigado, estaremos aqui novamente numa outra oportunidade e com certeza nós estaremos aí não somente nesse veículo, mas também em outras plataformas. Muito obrigado e até a próxima.